Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Rodrigo Polito, jornalista e especialista em comunicação na PSR. E hoje, no Por Dentro da PSR, nós vamos falar sobre o Analytics Report, que é uma publicação nova da PSR, gratuita, que olha para grandes desafios dos sistemas elétricos globalmente com uma perspectiva técnica e analítica também. Por isso que eu trouxe aqui o Mário Veiga, fundador e diretor de inovação da PSR, e o Luiz Carlos da Costa Júnior, diretor técnico da PSR, para explicar um pouquinho para a gente sobre o Analytics Report, como ele foi construído, né? E nesse momento de mudanças profundas que a gente vê nos sistemas elétricos globais. Mas vou deixar vocês dois falarem um pouquinho para a gente. E, Mário, se você puder explicar um pouquinho como é que foi idealizado o Analytics Report, que a segunda edição dele acabou de ser lançada. Olha, historicamente, a PSR é uma empresa integrada. Quer dizer, metade da PSR faz desenvolvimento de ferramentas analíticas, ferramentas de otimização, a outra metade faz estudos. Isso é uma coisa bastante rara. Poucas empresas fazem esse tipo de coisa. Só que, por razões também históricas, a venda dos modelos computacionais era muito mais feita no exterior. Então, a PSR no exterior é muito mais conhecida em 70 países como uma empresa de ferramentas analíticas e no Brasil, porque existiam modelos oficiais, ela era mais conhecida pelos estudos. Agora, recentemente, com todo esse problema de curtailment, todo o problema de mudança climática, etc., os nossos modelos começaram a ser mais usados no Brasil e, mais importante, os problemas que estão acontecendo, a PSR está contribuindo bastante. Então, a gente achou interessante divulgar mais esse lado da PSR, que é metade da PSR, tá? Que são as ferramentas analíticas. Essa é, digamos, a ideia original de criar o Analytics Reports. E complementando um pouco, a ideia do relatório não é a gente falar somente sobre metodologia, é trazer a aplicação das metodologias na prática e como elas contribuem para a solução de problemas reais. Então a gente traz não somente aplicações que a própria PSR faz, com a expertise do nosso time de consultoria, mas também aplicações práticas e soluções dos próprios clientes. Então vocês vão ver no relatório que a gente tem diversas aplicações e mundo afora, né, como o Mário falou, e a gente traz nesse relatório que a gente preparou para vocês. Legal, e ele tem uma coisa interessante, né? Ele tem umas sessões com os nomes diferentes, né? In-depth, insight, in brief e innovation. Você pode explicar um pouquinho como é que foi a elaboração dessas Essa sessões? culpa foi minha, tá? Porque, na verdade, o termo insight é um termo muito usado em relatórios. Quer dizer, insight é percepção. Então, a gente começou a pensar, bom, o que é um insight? É justamente o que o Luiz Carlos falou. Eu tenho um estudo, por exemplo, de benefícios de Dynamic Line Rating, que é você tornar a capacidade das linhas de transmissão mais flexíveis. Então, a gente faz esse estudo e explica quais são as lições que podem tirar. Então, esse é um insight. Aí começou a fazer os trocadilhos, né? In brief era pequenas notícias sobre atividades da PSR. Aí eu não resisti. In depth é um detalhamento de uma metodologia. Você faz uma coisa quase que fosse um paper. Tá? E no final, innovation, outro trocadilho, é atividades acadêmicas. A PSR tem muita atividade acadêmica, muita publicação de paper, muita orientação. E aí ficou o in brief, que são notícias, insight, é um estudo de caso em que você tira conclusões, o in-depth é um detalhamento de uma metodologia, o innovation é atividades bastante acadêmicas da gente. Legal, e aí tem no editorial, ele trata de temas, muito bem colocado, Luiz Carlos, como as ferramentas analíticas são utilizadas na prática, né? Como elas ajudam a resolver problemas na prática dos sistemas elétricos, né? E aí esse editorial, ele traz uma espinha dorsal falando sobre flexibilidade, representação do sistema, também suporte à decisão. Como é que todos esses sistemas são tratados num único fio, né? num único material? Boa pergunta. Esse é um desafio, mas na verdade isso está um pouco no DNA da PSR. Então, como a gente está vivendo proximamente, né, especialmente na área de ferramentas analíticas, que ela suporta não só os estudos internos, mas também os usos dos nossos clientes, esses temas surgem para a gente de forma bastante espontânea e natural. Então a gente se antecipa, né, e na construção de ferramentas analíticas, que é a nossa principal atividade da área, a gente se antecipa e cria sempre funcionalidades nas ferramentas que buscam responder essas perguntas, não somente quando elas aparecem, mas quando elas aparecem no radar do planejamento. Então, quando você precisa, por exemplo, planejar a primeira bateria, os primeiros clientes gostariam de fazer esse tipo de avaliação para daqui a 10 anos inserir uma bateria, como aconteceu já no passado, ou até mesmo as renováveis, a gente precisa se antecipar incluindo os modelos. Então, toda essa espinha dorsal ela acaba aparecendo de forma bastante espontânea. A PSR não é uma empresa que responde, né, ela sempre está à frente buscando soluções para os clientes e para o nosso time
de consultoria também. Então, essa busca ela acaba sendo acontecendo de forma bastante natural. Bacana, eu quero pegar uma deixa com a sua resposta, que justamente um dos temas que foi muito contemplado, dando um pouquinho de spoiler, mas depois vocês podem acessar o material, é armazenamento, né? É um tema que também é muito quente, né? Tá muito no momento, né? E pegando um pouco desse gancho, como do DNA da PSR, da utilização das ferramentas analíticas, como a gente olha também para a questão do planejamento, como é que foi tratada a discussão do armazenamento em alguns dos textos do Analytics Report? Olha, a história do armazenamento é interessante. Quer dizer, historicamente, a PSR começou fazendo estudos para sistemas hidrelétricos. E sistemas hidrelétricos, claro, se caracterizam por capacidade de armazenamento e incerteza nas vazões. Então, assim, o nosso DNA era: sabemos lidar com armazenamento, sabemos lidar com incerteza das vazões, e os nossos clientes no mundo eram as grandes empresas que tinham hidrelétricas. Aí o que aconteceu? Aconteceram as renováveis. Quem passou a ter renovável começou, de repente, ai meu Deus, eu tenho agora incerteza incerteza dos ventos, incerteza do sol. E, ai meu Deus, eu preciso agora de armazenamento para transferir, por exemplo, geração na hora que está fazendo sol para geração na hora que não está fazendo sol. E, de repente, o mundo ficou muito mais divertido, porque nós que éramos os especialistas em hidrelétricas passamos a ser os especialistas em armazenamento e incerteza. Então, de certa forma, ampliou muito as nossas ações e, sorte, todas as metodologias que a gente tinha desenvolvido para armazenamento das hidrelétricas e modelagem de incerteza de vazões se encaixaram com uma luva para armazenamento em geral, baterias, usinas reversíveis, etc., e também variabilidade numa escala menor, que é a variabilidade do sol, variabilidade do vento. Então, essa foi a grande mudança. E aí, dentro dessa mudança, é também interessante que você tem o que a gente chama as gigabaterias, que são as hidrelétricas, e às vezes as pessoas até não têm ideia de quanta energia uma hidrelétrica armazena. A gente chama as megabaterias, que são, por exemplo, usinas reversíveis, que têm capacidade de armazenar de uma semana, e as baterias. E todas elas são necessárias. Então, hoje, o problema fica mais complexo, porque você tem que otimizar, representar simultaneamente as gigabaterias que a gente tem, as megabaterias, que são coisas de uma semana, e as baterias menores, que são localizadas em qualquer lugar. Isso também tem a ver com a localização. Por exemplo, bateria eu posso botar em qualquer lugar. Tá? As reversíveis têm centenas de lugares num estado, como Rio de Janeiro, que eu posso colocar. As grandonas, só onde São Pedro determina. Então, você tem também uma questão de otimização temporal e otimização da coisa, e as ferramentas analíticas, muitas das nossas pesquisas, etc., foram justamente para prover soluções que, por sorte, né, o mundo inteiro agora está preocupado com esse tipo de problema. Legal. E eu vou passar para você, Luiz Carlos, pegando também um gancho do que o Mário falou, né? Porque o armazenamento também está muito em vigor por causa desse crescimento maior de fontes renováveis, né, nos sistemas, né? Isso carrega uma incerteza, né, na geração das renováveis. E aí, como a gente olha no Analytics Report, mas como um todo, né, a PSR, essa questão das incertezas no planejamento, né? Perfeito. Então, eu vou falar especificamente sobre um dos artigos que a gente colocou, que foi um insight, e pegando o gancho do Mário, né, como ele falou, a gente percebeu que nossos algoritmos estavam especializados em incerteza de forma mais geral e armazenamento. Nós fizemos um estudo, especificamente aqui no caso do Brasil, para avaliar qual era o impacto da representação de incertezas em renováveis, algo que está bastante, tem bastante relevância no Brasil, com a grande penetração que nós temos de solar e energia eólica, mas qual era o impacto da representação explícita, né, desses cenários, dessa variabilidade no planejamento da operação. Então, como a gente sabe, né, o Operador Nacional do Sistema ele faz um planejamento olhando para 5, 10 anos à frente, e ele faz toda uma programação da trajetória ótima de uso dos reservatórios, que são essas gigabaterias que o Mário comentou. Então, essa definição dessa estratégia ao longo do tempo é central no papel do operador do sistema. E a gente queria realmente medir o impacto de você adicionar essa variabilidade das hidrelétricas. E o estudo que nós fizemos foi em parceria com uma universidade, e ele caiu como uma luva, porque basicamente nós percebemos que, dando um pouquinho de spoiler, né, ao você representar explicitamente a incerteza das renováveis nesse planejamento da operação, você consegue, obviamente, reduzir
os custos térmicos, são os custos que você tem para operar o sistema quando necessitamos de energia térmica, em da ordem de 3%, porque basicamente você consegue usar os reservatórios de uma forma mais otimizada. Ou seja, nos períodos em que você tem uma maior variabilidade, onde talvez você possa ter uma escassez de energia, tanto nas vazões, como também combinado com uma escassez de vento e sol, você consegue guardar mais água para esses períodos, onde você usaria térmicas mais caras, e com isso você tem uma redução dessa ordem de grandeza. Tem algum efeito colateral óbvio, né, que você pode ter um pouco mais de divertimento, mas é como se fosse o seguro que você paga para conseguir ter um custo reduzido. E o estudo está bem interessante. A gente tem, como falou, né, a gente tem tecnologia disponível para fazer esse tipo de representação, então os modelos conseguem representar esse tipo de incerteza explicitamente, e a gente acha que isso é um passo importante que a gente tem que dar para consolidar e ter um melhor planejamento. Então, enfim, esse artigo também interessante, fica a sugestão para a leitura. E fazendo spoiler do spoiler, a gente também está trabalhando, já tem modelos internos e desenvolvimentos que são as outras fontes de incerteza. Por exemplo, temperatura. A gente sabe, por causa da mudança climática, você tem grandes ondas de calor. E essas ondas de calor são combatidas com o ar-condicionado. Então, a gente tem que modelar também a ocorrência de ondas de calor, porque com isso você usa ar-condicionado, com isso a demanda aumenta. E, ao mesmo tempo, quando tem calor, a capacidade das linhas de transmissão diminui, a tirada de água para irrigação aumenta e você tem que representar essas coisas todas. Então, a representação das incertezas das eólicas e das solares é um primeiro passo super importante, mas a gente já está também pensando nos passos seguintes, que é representar as outras incertezas, por exemplo, temperatura. E se permitir, só claro. para... Spoiler do spoiler. Tem um ponto central aqui nesse tema, que é o seguinte: a gente está trazendo para esse artigo e para os outros artigos também que a gente vai ver, né, essa importância que é a representação mais próxima da realidade possível. Então, nós sabemos, na prática, que certeza renovável é algo que a gente sabe. A gente não pode prever o vento daqui a 1 ano, 2 anos, e muito menos o sol. Então, você cuidar, né, dessas incertezas de forma explícita traz um modelo mais próximo da realidade. E você se prepara de forma mais adequada para essa realidade. Claro que existem diversos outros fatores, né, que aproximam os modelos de planejamento da realidade, e esse está no DNA da PSR, como rede de transmissão, representação de temperatura, como o Mário falou, individualização dos reservatórios, tem diversos outros aspectos. A gente quis analisar somente uma dimensão, mas a gente prega aqui na PSR, né, que a gente tem que perseguir a melhor representação possível para todas as outras dimensões, tá? Sempre perseguir isso no final. Bacana. E aí, até pegando um pouco do gasto da transmissão também, dentro desse cenário todo que a gente está traçando aqui de transformações nos sistemas elétricos, né, o Analytics Report também olha para a questão da flexibilidade da transmissão, pelo menos com 2 cases aqui que me lembro, né, na Nova Zelândia e no noroeste dos Estados Unidos, né, o que ele simplifica que é uma questão universal, né, mas está sendo discutido globalmente, o que também mostra como a PSR está antenada nessa discussão lá fora, né, com os exemplos internacionais, e o que vocês podem comentar um pouco dessa questão da flexibilidade de transmissão, né? Tem novas tecnologias embutidas, né? E como isso contribui também para o aperfeiçoamento do setor no longo prazo. Isso é uma mudança muito grande causada justamente pelas renováveis. O que acontecia? Antigamente, o tempo de construção de uma usina geradora era muito maior do que o tempo de construção da transmissão. Então, acontecia, você fazia o planejamento da geração e depois construía a transmissão sob medida. Hoje é o contrário. Eu consigo botar um gerador solar em questão de meses e a transmissão em questão de anos. Então, agora eu tenho um problema que é como é que eu posso planejar uma transmissão se a geração já chegou antes desse processo? Então, eu tenho um problema de planejamento da transmissão sob incerteza de onde vai pipocar. Pior, como a renovável pode ser construída em qualquer lugar, eu imaginei que ia ter uma grande concentração de, por exemplo, eólicas no local, mas, na verdade, tem uma outra característica, elas são de outros locais. Então, é um problema de você evitar de construir uma coisa para ficar bestando depois, tá certo? E a única maneira de fazer isso é tornar a transmissão mais flexível. Então, ao invés de chegar, fazer aquele planejamento de construir uma linha de transmissão de 500 kV e ela levar um tempão, você chega e diz o seguinte: eu tenho ferramentas para tornar a transmissão mais flexível, diminuir a capacidade de transferir para outros lados. A outra ferramenta que eu mencionei, que é a capacidade de transmissão depende da temperatura e do vento, então você tem o Dynamic Line Rating, e a gente começou a trabalhar muito nessas tecnologias.
Existem, por exemplo, coisas mais recentes que são, eu consigo substituir o cabo de uma linha de transmissão por um cabo mais moderno que transfere muito mais energia. Qual é a vantagem disso? A vantagem disso é que eu não preciso passar pelo licenciamento ambiental, porque eu não tenho que substituir a torre. Por outro lado, mais caro. Então, o que você prefere? O que é melhor para o sistema? Ter uma coisa mais barata que demora mais tempo para fazer, portanto, vai ter mais incerteza, ou ter uma coisa mais cara que você faz em cima da lata? E como o Luiz Carlos mencionou, tudo isso é trade-off. Quer dizer, quanto você precisa, ganha mais sendo flexível e estando mais aderente à realidade, e quanto você tem que pagar um pouco mais por isso. A mesma coisa que a gente chama resiliência. Você tem agora a possibilidade de eventos extremos. E cada vez que você se protege contra eventos extremos, você está pagando um seguro. Tá? Então, enquanto o prêmio do seguro, que é fazer um pouco mais de investimento, compensar o efeito do evento extremo, você faz. Se isso não valer a pena, você vai para a linha da restauração. Você deixa acontecer, tá? A coisa, se é um evento raro, mas se preocupe em desenvolver metodologia para restaurar o sistema, para ligar de volta à luz o mais rápido possível. Então, são também essas coisas todas. A parte geopolítica, toda a parte de clima, etc., começou a contribuir para tornar o problema mais complexo. Que é bom para a gente, né? Tem serviço para fazer. E na sequência do que o Mário falou, falando dos casos específicos da Nova Zelândia e dos Estados Unidos, são 2 clientes que a PSR tem. Então, a gente tem o NWPCC, que é o Northwest Power Conservation Council, que é um planejador do sistema lá na região noroeste dos Estados Unidos. E eles usam nossas ferramentas, né? Primeiro, com o projeto do Genesis, a PSR implementou para eles um algoritmo que eles já tinham desenvolvido, e eles usam isso para fazer todo o cálculo de resiliência, adequação do sistema deles. Usam milhares de programas de otimização. O Mário gosta, porque o Mário participou um pouco da concepção da solução. Milhares não. Milhões. 212 milhões de programas de otimização, um dos maiores programas do mundo. Exato. E mais recentemente eles passaram a usar o nosso modelo de planejamento também da expansão, que é o OptiGen, né, para justamente fazer a expansão do sistema considerando os diversos cenários sob incerteza para esse noroeste. Então eles criam planos indicativos e usam nossas ferramentas para fazer isso. Já o outro caso, que é o caso também da Nova Zelândia, a empresa de transmissão da Nova Zelândia, né, o TSO da Nova Zelândia, operador, ele usa também nossas ferramentas para fazer o planejamento da rede de transmissão com resiliência. Então, eles inclusive usam nossa plataforma PSR Cloud, eles fazem milhares e milhares de execuções, entendeu? É um problema bastante complexo, onde eles fazem uma avaliação bem integrada, com bastantes estudos, né? E eles integram o planejamento da transmissão integrada com a geração. Como o Mário falou, agora a gente tem que olhar para a transmissão não somente do ponto de vista de grandes troncos de energia, mas também como flexibilidade para permitir que a geração não tenha restrições, como a gente vê em alguns casos, inclusive aqui no Brasil. E não só a transmissão, mas também baterias fazem parte agora como equipamentos de flexibilidade da rede de transmissão. Então, toda essa avaliação integrada, ela pode ser avaliada com as ferramentas. A gente tem muito orgulho de estar ali junto com os clientes, ajudando-os a resolver esses desafios. Legal. Sobre o NWPCC, lembrando para vocês, a gente coloca para vocês a marcação. A gente fez um por dentro da PSR, né, explicando uma parte do projeto, né, quando a gente teve uma nova fase, como o próprio Luiz Carlos colocou, e a gente tem um vídeo que vocês podem acessar também explicando esse projeto. E só pegando um gancho também que o Mário colocou ali, que eu acho que é particularmente muito interessante, quando ele fala da linha bestando, né, isso, gente, se você colocar no mundo real, isso é custo, né? Então, assim, e tudo que a gente está falando aqui, isso impacta a vida da sociedade num primeiro momento, assim, numa forma, para ficar bem claro para a sociedade, no custo, né? Então, quando a gente otimiza, quando a gente estuda, tem a questão do trade-off que o Mário colocou, o Luiz Carlos também, é justamente para não sobrecarregar, né, ou não onerar a sociedade, vis-a-vis ali, você buscando trazer um aperfeiçoamento, tecnologias, mas que seja que comporte, né? Que não fique também uma solução cara, né? E que não dê o resultado esperado, né? E voltando um pouco para o Brasil agora, você colocou também questão de restrições, né? O Analytics Report também fala de restrições operativas hidráulicas, né? E se vocês puderem comentar um pouquinho, né? O que são, por que é tão relevante no Brasil, né? E como vocês também tratam isso não só no Analytics Report, mas dentro da PSR, né? Perfeito. O que acontece é o seguinte, o Brasil, como a gente sabe, tem uma base hidrelétrica muito grande, mas o mesmo rio é usado para abastecimento de água para a cidade, é usado para irrigação, é usado para navegação. Então, a operação das hidrelétricas ela tem que ser coordenada, co-otimizada com todos esses usos múltiplos. E, por exemplo, o efeito disso é que
você pode, por exemplo, ser obrigado a ter uma defluência nos reservatórios para garantir que você tenha água suficiente para a navegação não enguiçar num banco do rio. E isso daí levando em consideração que, às vezes, você não quer isso. Você gostaria, você, do ponto de vista do setor elétrico, você gostaria de encher o reservatório porque você está prevendo uma seca, mas por causa dessa restrição, você tem que soltar mais água. A mesma coisa em irrigação. Eu tenho que tirar a água do rio para irrigação, e quanta água eu tirar, é menos água que sobra para a operação. A mesma coisa é cheias. Se vem uma cheia muito grande, eu posso usar o meu reservatório para encaixar essa cheia e impedir que isso traga malefícios a jusante. Então, a operação é bastante complexa do sistema. Nós representamos todas essas restrições. Mas agora tem um problema interessante que é, algumas dessas restrições têm um impacto econômico muito grande. E aí a gente trabalhou com um projeto com o INS, que é um projeto muito interessante, que é qual é o impacto de cada restrição para você permitir identificar quais é que estão efetivamente afetando mais e aí verificar se existe uma outra maneira de você atender o problema, tá? Atendendo, de novo, os objetivos ambientais, mas uma outra maneira. Exemplo, se eu tenho uma restrição que está me atrapalhando muito, porque ela está me obrigando a soltar muita água para que o nível do rio fique bom, para que as cidades possam bombear água para abastecimento, pode ser que seja muito mais barato comprar uma bomba, tá? Permita as cidades abastecer, atender igualzinho a água, mas com o rio mais vazio, e economizar um caminhão de dinheiro na operação do sistema. A mesma coisa, aí, a gente fez várias análises desse tipo. Tem, por exemplo, transporte fluvial, que é super importante para o escoamento de safra agrícola, e que você está sempre medindo isso. Então, assim, a co-otimização de todos os usos, chamados usos múltiplos reservatórios, que a gente chama o nexo água, energia e alimento, né, que é fundamental para o país, ele também tem que ser levado em consideração, mas você está sempre de olho que pode ser que existam outras soluções mais baratas para a sociedade. E Mário, justamente esse trade-off, né, como a gente vem falando, que é o grande desafio, né? Então, assim, é um desafio muito grande para as agências de regulação, seja a ANEEL, a própria ANA, criar essas regras para atender todos esses usos múltiplos e ter uma ferramenta que consiga fazer essa simulação e calcular esses impactos e os benefícios, eu acho que é vital para que a gente consiga ter um relacionamento e uma conversa para encontrar a melhor solução para a sociedade. Então, é isso que a gente tentou fazer nesse projeto e isso que a gente vem tentando também fazer ao incluir todas as representações nos modelos. E essa integração quer dizer, a ANA é a Agência Nacional das Águas, e a ANEEL, a Agência de Energia Elétrica, são dois agentes reguladores que precisam dialogar. E é interessante porque agora isso vai acontecer com saneamento. Quer dizer, a Sabesp acaba de comprar a EMAI. Então, pela primeira vez na vida, você vai ter uma empresa integrada com abastecimento de água, saneamento, geração de energia elétrica e todos usando os diferentes reservatórios em diferentes lugares. Então, é um novo desafio, não só técnico, de como é que você otimiza, mas regulatório, porque também são várias agências aí, agências municipais, agências estaduais, agências federais, e é importante se encontrar a melhor solução para a sociedade. Bacana. Todos esses temas que nós falamos aqui, eles estão na Analytics Report, que, reforçando, é uma publicação gratuita que vocês podem acessar. A gente vai deixar aqui o QR Code também na descrição do vídeo para vocês acessarem, para quem quiser baixar. Né? A ideia é justamente disseminar isso, tornar público, né? Essas riquezas, na minha opinião, que a PCR tem produzido para ajudar no diálogo dessas questões globais, né? Mas eu queria aqui aproveitar e fazer uma provocação jornalística. O que vocês podem antecipar um pouquinho, né? Porque acabou de sair a segunda edição, mas o que vem pela frente aí na próxima edição do Analytics Report, né? A próxima edição é toda dedicada à inteligência artificial, tá? Então, nós vamos ter vários artigos com aplicações de inteligência artificial que a PCR faz. Então, a primeira aplicação é justamente modelagem de clima, modelagem de tempo, né? A segunda aplicação tem a ver com os modelos de otimização, como é que você integra os modelos de otimização com técnicas de inteligência artificial. A terceira aplicação é muito legal, que é usar esses Large Language Models para construir dashboards e como é que você transmite a informação. A quarta aplicação já é uma coisa mais de ficção científica, tá? Que é os agentes
pensando sozinhos e resolvendo sozinhos os problemas, aquela coisa que as pessoas ficam assim, meu Deus do céu, isso já é uma realidade, então a PSR está trabalhando bastante nisso. E a quinta aplicação é justamente usar também essas ferramentas para ficar mais eficiente no desenvolvimento de software, tá? De software, matemática, etc., qualquer coisa que a PSR usa. E já que estou fazendo spoiler, ainda tem uma coisa muito legal que é a parceria da PSR com a NVIDIA. A NVIDIA é a maior fabricante de equipamentos do mundo de computação e ela se interessou pelos modelos da PSR, então ofereceu toda a infraestrutura da NVIDIA para testar versões gigantes dos nossos modelos para resolver. Estamos muito felizes com a parceria da NVIDIA. Vem por aí publicações conjuntas da NVIDIA com a gente. Queria agradecer muito aqui a presença de vocês dois. Nós é que agradecemos. Foi um prazer. O Luiz Carlos, diretor técnico, o Mário Veiga, fundador e diretor de inovação da PSR. E Espero leiam vocês mais Analytics vezes. Report, porque é sensacional. Tchau, tchau. Tchau.